Boa noite, galera, tudo bem? Eu sou Vanessa, eu estou no 6º período de Engenharia Civil da FAG e eu hoje, juntamente com meus colegas, iremos apresentar para vocês formas sustentáveis de fabricação de argamassa e de concreto. Bom, a princípio eu vou apresentar para vocês o material que nós escolhemos, como uma forma, de agregar de alguma forma, seja financeira, seja no produto final, seja na qualidade da questão da resistência, na vida útil do concreto da argamassa. Nós iremos falar hoje sobre o lodo, que basicamente é a coagulação dos restos orgânicos e inorgânicos dos produtos químicos e da matéria local da água, bruta, retirada das nascentes ou que seja das fontes de abastecimento e que são levadas para as ETAs, que são as estações de tratamento, de água, que nessas estações, o pessoal faz o tratamento químico, todo aquele processo de filtração e para poder levar água potável para a população. Então, esse lodo, ele varia bastante conforme o local que ele é retirado, que a água bruta é retirada, levando em consideração que todo material, que ele tem em si, deriva muito do local que a água foi retirada. Então, todos os minerais, todas essas características dele vai variar conforme o local que a água é retirada. Então, esse material, ele é inerte, então ele é caracterizado como material sólido. A NBR 10004 deixa isso muito claro. Inclusive, média de 2.000 toneladas desse material é descartado de forma inadequada no meio ambiente. E isso é considerado crime ambiental. Então, para evitar, de certa forma, um desgaste ambiental, um aumento de valores, no caso, e um desperdício, a engenharia civil, a construção civil em si, vem trabalhando maneiras de reaproveitar esse lodo que é descartado e que é abundante, porque toda estação de tratamento gera esse tipo de resíduo, então ele acaba sendo dispensado e a gente pode conseguir usar ele na construção civil. Ele pode ser usado como agregado, pode ser usado na cerâmica, que já vem sendo usado em alguns lugares. Inclusive, tem um estudo que mostra que ele age de uma forma como se fosse de ligação, oferecendo resistência e flexão na questão da argamassa, e ela proporciona uma resistência maior. Em Singapura, se não me engano, também há um estudo e ele já vem utilizando isso para poder fazer a capa asfáltica, só que diferente do lodo da ETA, eles usam o lodo da ET, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, mas também já vem sendo utilizado. No Brasil isso não é muito comum, infelizmente a gente ainda não tem esse tipo de acesso por uma questão de preço e de interesse por parte da sociedade. As pessoas não têm esse vasto conhecimento e por ter uma demanda, de derivado de vários outros materiais, o lodo ele acaba sendo esquecido e é descartado. Hoje esse lodo pode ser aproveitado como combustível, que no caso seria o biogás, que segundo os estudos ele seria muito favorável porque a queima dele não gera poluição. Para a questão da construção civil, nós teríamos como agregado, nós também teríamos ele como algo que oferecesse mais resistência às nossas concretos. Inclusive nos Estados Unidos já é uma prática, eles utilizam a cinza, então ele faz um processo de queima depois de moagem e ele entra com um componente a mais para oferecer resistência ao cimento. De uma forma básica, logo mais os meus colegas irão apresentar para vocês, tem a questão das porcentagens. Que o pessoal pensa, mas ele é constituído, ele é muito, tem muita água e tal. Sim, ele pode oferecer uma questão de problema em questão da porosidade, vir a ter problema com porosidade, por isso que necessita fazer todo um estudo, tem que ser dosado de certa maneira, com muita cautela, porque
algum erro pode ocasionar em diversos problemas. E isso pode afetar a estrutura ou o produto final, que não oferece qualidade, tão pouco durabilidade. Logo mais vocês vão ver, tem a descrição completa do estudo, que ele coloca as proporções e o meio que tem que ser utilizado. De modo geral, galera, a gente vai apresentar para vocês o que é a viabilidade do uso do lodo na construção civil. E que pra gente seria, tanto para nós que estamos daí entrando nesse mercado da construção civil, né? E também para poder influenciar um pouco mais as pessoas a se conscientizarem a questão do meio ambiente. Galera, o uso do lodo hoje na construção civil seria algo maravilhoso. Primeiramente pela questão de não estarmos mais poluindo de certa forma, como eu citei anteriormente, são muitos descartados por aí de forma inadequada. E outra coisa, nós temos fontes não renováveis, né? Então a nossa matéria-prima não é renovável, vai chegar um momento que isso vai se desgastar, vem a questão de reflorestamento dessas áreas, tudo isso gera custos. Muitas vezes o impacto causado é bem maior do que a capacidade para poder fazer um reflorestamento, e sem contar que não tem como fazer a reposição dessa matéria-prima. Então ele está aí para agregar, para somar, ou seja, um material que a gente descarta hoje, que a gente não dá a menor importância, viria a ser extremamente relevante na construção civil. E infelizmente aqui no país nós ainda não temos esse interesse por parte da sociedade, nós ainda não vemos isso como uma necessidade. Alguns países já trabalham dessa forma, já utilizam como um agregado, e ele oferece uma durabilidade, uma resistência, claro, dentro dos padrões de estudo, de qualidade, tudo sobre análise, porque é o que deve ser feito para não ocorrer um risco. Enfim, de toda forma, seria muito viável que as pessoas se interessassem mais para que a gente pudesse aplicar isso na prática. Os meninos agora vão apresentar para vocês as fases, né, desse processo da ETA, de coleta, o processo de como deve ser feito o descarte desse material, a forma que ele deve ser tratado, e também vai apresentar para vocês números que indicam estudos nos quais mostram o implemento desse material no concreto e na argamassa. Do mais, acredito que qualquer dúvida que o pessoal tiver, aí a gente vai estar à disposição para sanar qualquer dúvida. E aí pessoal, eu sou o André Felipe, do 6º período de Engenharia Civil da UESC-FAG. O intuito desse vídeo é trazer um conhecimento a respeito de materiais sustentáveis na construção civil. E o material escolhido pelo nosso grupo, pela nossa turma, foi os resíduos gerados pelas ETAs, que são as estações de tratamento de água. E neste processo de tratamento de água, que é o processo da captação da água bruta, não utilizada pelo homem, até o seu produto final, que é a água potável. Durante esse processo de tratamento de água, são gerados resíduos. Esses resíduos, popularmente falando como lodos, eles são reutilizados como agregados para o concreto, assim sendo um material sustentável e natural. Um material úmido que é tratado, ressecado, até se transformar em um agregado, desde que siga todos os parâmetros exigidos pelas normas, que é as normas de resistência e segurança para as estruturas de concreto. E sendo um material que traz sustentabilidade na nossa área, que é a construção civil, que é a engenharia civil, né, no caso. Assim, sendo um material também econômico a respeito de custo-benefício, e que foram feitas pesquisas até chegar a um produto final desses agregados, né, que é o lodo,
popularmente falando, desses resíduos gerados pelas ETAs, que são as estações de tratamento de água, sendo um material que pode ser reutilizado no concreto como agregado miúdo. Assim, para finalizar, sendo um material sustentável na construção civil, que é formado pelas ETAs. Olá, meu nome é Vinícius Nazário Vaz, curso 6º período de Engenharia Civil. Eu vou falar sobre a utilização do lodo de estação de tratamento de água na argamassa. O lodo nada mais é do que um resíduo resultante do processo da coagulação da água encontrado em maiores quantidades nos decantadores ou flotadores, somado ao resíduo da lavagem dos filtros. Os resíduos gerados no decantador podem ficar retidos durante vários dias ou até mesmo meses, ou podem ser removidos mecanicamente de forma contínua. Como prática comum Brasil afora, esses materiais são lançados no ambiente, normalmente em cursos d'água próximo às estações. O lodo de estação de tratamento de água é constituído principalmente de material orgânico e inorgânico, provenientes da água bruta, tais como algas, bactérias, vírus, partículas orgânicas em suspensão, colóides, areias, argila, silt, cálcio, magnésio, ferro, manganês e completam sua composição com hidróxido de alumínio em quantidades elevadas, resultante da adição de produtos químicos e alguns polímeros condicionantes utilizados no processo de tratamento. Dessa forma, as características do lodo variam tanto quanto a qualidade de água, quanto água bruta, quanto com os produtos químicos utilizados durante o processo. Meu nome é Ricardo, eu sou acadêmico do 6º período no IESC-FAG e meu objetivo aqui é falar para vocês um pouco a respeito do lodo, que é o resíduo industrial das estações de tratamento. Ele é gerado através do processo de clarificação da água, onde a gente utiliza os processos químicos, que são adicionados produtos químicos para fazer a floculação e a coagulação, que se chama para aglomerar melhor essas partículas, que são muito pequenas, para depois elas se decantarem, formando assim o lodo, que é o foco do nosso trabalho. Esse lodo ele é normatizado pela NBR 10.004 como sendo não tóxico, ou seja, ele é de classe 2. Por isso ele pode ser utilizado para vários processos, tanto na agricultura como, vamos dizer, para reaterros. Mas no caso em si que estamos explicando aqui é sobre a questão da utilização em argamassas e concretos. Há vários estudos feitos sobre isso aí, se a gente for buscar hoje no caso na internet, há vários trabalhos acadêmicos falando sobre esses processos, só que o custo-benefício que se torna um grande empecilho, vamos dizer assim, do seu uso, porque você não vai utilizar a lama bruta, ela tem que passar por vários processos que seriam para poder se utilizar, que seria a secagem, o transporte. Então tem todos esses processos que devem ser levados em conta na utilização. E quando cada estação de tratamento é específica também, devido se ela é uma água profunda ou se ela é uma água, vamos dizer assim, rasa, de barragem, uma represa ou rio, provavelmente ela terá mais sedimentos, o que causaria mais lamas. Então é um problema que tem que ser resolvido, porque o seu descarte no meio ambiente também causa sérios problemas, devido justamente aos produtos químicos que são utilizados para fazer esse processo. Então o trabalho que a gente segue é a sua utilização mais específica em argamassas e concretos. Agora passo para os colegas. Olá, eu me chamo Lígia Maria, sou estudante do curso de Engenharia Civil na IESC-FAG, 6º período, e vim aqui falar um pouco sobre a utilização do lodo na engenharia civil. Na argamassa, como a sílica e o ferro são um pouco baixas
e trazendo mais eficácia. O lodo é uma adição que estudaram e viram que ele fazia muita eficácia na hora da argamassa. Com a baixa silicativa e o ferro e o alumínio, o lodo tem essas composições necessárias para a argamassa. Então, como o ETA produz muito lodo e esse lodo tem que ser descartado em lugares apropriados, resolveram fazer uma pesquisa sobre o lodo e conseguir uma eficácia muito boa. Porém, com um custo alto por causa dos equipamentos que precisam para extrair e tudo mais. Com isso, a necessidade de investigar se tornou bastante promissor, pois, além de reduzir o impacto ambiental, ajuda no ambiente, né? Então, usando recursos naturais e o uso do cimento, além de ajudar bastante na construção civil. Com a baixa silicativa e com o ferro e o alumínio, o lodo do ETA foi bastante eficaz para o cimento, na ajuda das argamassas, né? Então, ajudando no piso, nos azulejos, né? Tudo isso é usado quando se fala em concretos e argamassas. E aí pessoal, meu nome é Guilherme, sou acadêmico do 6º período de Engenharia Civil da IESC-FAG. Pessoal, como já foi mencionado, né, a utilização do lodo na construção civil, tanto em argamassa como em concreto. Dentro disso, temos algumas vantagens, as principais vantagens, né, da utilização do lodo. Bem, o emprego de resíduos de ETAs na construção civil, além de reduzir o impacto ambiental, traz como vantagem a redução do consumo de agregados naturais e do cimento. O presente trabalho busca caracterizar a composição do lodo de ETA e estudar sua aplicação na fabricação de argamassa. Bem, pessoal, a adição do lodo pode ter diversas aplicações na construção civil, tais como, entre algumas citações, produção de contrapisos, produção de argamassa para assentamento de componentes e confecção de blocos de concreto não estrutural. Tendo alguns benefícios, os benéficos, né, mais utilizados ou de maior potencial de utilização em alguns estados, tais como a fabricação de cimento, disposição no solo, cultivo de grama comercial, fabricação de tijolos, solo comercial, compostagem e plantações de cítricos. O lodo também poderá ser utilizado para a melhoria de sedimentabilidade, com águas de baixa turbidez, recuperação de coagulantes e controle de H2S. Além das utilizações benéficas citadas, muitas vantagens têm sido observadas quando os lodos nas ETAs são lançados em redes coletoras de esgotos ou diretamente nas estações de tratamento de esgotos. A utilização desse lodo de ETAs na produção de materiais cimentícios se utiliza na quantidade e de modo adequado, de uma maneira de dar destino no resíduo. Aí ainda traz benefícios a mais, né, para o meio ambiente, e ao evitar o desgaste inadequado, tipo entre mares, rios, e o que pode ser prejudicial, né, tanto para o ser humano como para os animais. Outros animais para a vegetação, né, também para a vegetação pode ser causado prejuízo. E para destacar o uso desse lodo em aplicações, temos também na construção civil, que é no concreto, concreto para piso, fabricação de concreto para piso, tanto também tijolos, materiais cerâmicos, argamassa de assentamento não estrutural, e também blocos de concreto não estrutural, procurando sempre a maneira mais adequada e adaptável dos materiais ao lodo, seja ele moído, calcinado, seco ou granulado. A crescente aplicação de programas de qualidade na indústria da construção civil, ela poderá contribuir significativamente
para a redução do volume de entulho gerado. No caso, como essas etas geram muito lodo, vai acumulando esses entulhos, aí então essa geração de entulho, a gente faz a utilização dela para benefícios, que nem como na construção civil, né, tem tais produções. Todavia, a quantidade de resíduos produzida, ela sempre continuará existindo, ainda por um período considerável. E por mais que se racionalize os processos construtivos, sempre haverá um montante de entulho inevitavelmente produzido. E é isso, pessoal. Queria agradecer. Na próxima vez a gente se encontra. Muito obrigado. E é isso.